vídeo aqui eu vou falar sobre a minha abençoada perseguição cristã e os anos 80. Então, como eu já andei falando um pouco nos outros vídeos, quem quiser saber mais é só assistir os vídeos que eu tenho falando sobre esses assuntos aqui no canal. E então nesse vídeo aqui eu vou falar porque também eu fiz aquele meu blog ali chamado Toque 80 com aquelas dicas dos anos 80 e assim como das outras coisas que eu já andei falando nos outros vídeos, eu vou falar outro ponto aqui que também, né, gera perseguição. Por quê? Porque é uma dica dos anos 80 que as pessoas, né, se eu vou falar e isso aí é uma coisa que a pessoa vai achar que também eu não tenho por que falar sobre isso. Então eu vou dar a dica aqui sobre a maquiagem dos anos 80. E aí quem pensa assim, mas aquela maquiagem dos anos 80 muitas vezes era exagerada, era uma maquiagem, né, que não é boa, então não é algo que a pessoa vá poder estar dando dica atualmente. Mas eu posso, por quê? Por causa do mesmo motivo que eu falei no outro vídeo, que eu era adolescente naquela época, e naquela época ali eu comprava a revista Capricho, que realmente dava muitas dicas boas para as meninas, e que, né, aquilo ali foi se expandindo, realmente eles estavam certo, que era ali aquele movimento A Gatinha, que tinha em outros países também, e que aquilo ali foi que depois perdurou aquela moda que hoje em dia as mulheres de qualquer idade usam, porque realmente é algo que a pessoa pode usar, não tem problema nenhum. E hoje em dia a moda tá assim, que bom, né? Mesmo que não tivesse, eu ia usar dessa maneira como tá, porque isso aí é uma coisa que é bom para todo mundo, a pessoa poder usar a roupa que quiser em qualquer idade, claro, tendo alguns detalhezinhos ali para deixar mais de acordo com a pessoa, e eu vejo que a maioria faz isso aí. É claro que em todas as épocas tem gente brega. Mas então, indo direto ao que eu quero falar, é sobre a maquiagem. E naquela época também a maquiagem era algo lindo ali na Capricho. E por quê? Porque era algo mais delicado, tinha tendências daquela época lá, só que era algo que era mais delicadeza, não tinha aquele exagero que normalmente, se a pessoa for ver também algumas fotos lá, ou a pessoa lembrar de algumas coisas daquela época, vai ver que era exagerado. Então, eu quero dar a dica para vocês do quê? Que na maquiagem atual tem um erro ali, tem algo que não deixa a mulher tão bonita, e que é uma dica que eu dou para vocês, porque eu posso falar desse assunto aqui, como foi tema da minha abençoada perseguição cristã, então dicas aqui para a pessoa ficar mais bonita. E hoje eu estou dando dica para a mulher, eu também tenho dica para o homem, né? E é só uma dica, se a pessoa não quiser seguir, então eu falo das coisas, né, que a pessoa pode usar para melhorar. Eu vejo que tem pessoas que usaram aquelas dicas que eu dei, mesmo as inimigas, né, usaram ali. Eu tô vendo que estão fazendo o que eu digo aqui, é muito legal, seguindo, porque as dicas que eu dou são importantes, mas já já eu falo mais sobre isso. Então, na moda atual da maquiagem, tem um erro que já vem de um tempo, já não lembro quando, que eu já observei aquilo ali, que é algo que não deixa a mulher tão bonita. E eu percebo que não é todo mundo que faz isso, né, que faz a maquiagem daquele jeito ali, e acho que é bom isso, mas eu vou dar um detalhe para vocês que não deve ser feito. E qual é? Quando a pessoa, a mulher, vai fazer ali a maquiagem e ela vai passar a sombra ali no rosto, o que ela não deve fazer? Ela deve cuidar para não deixar essa parte aqui mais clara do que as outras partes ali da pálpebra. Por quê? Porque se a pessoa deixar essa parte aqui sem pintar, ou então essa parte aqui a pessoa pinta de branco ali, ou de uma cor mais clarinha, ela vai fazer com que a pálpebra fique caída. Então, o que é pálpebra caída? É algo que é sinônimo de a pessoa cansada, a pessoa envelhecida. Então, não se deve fazer aquilo ali. O que a pessoa deve fazer? Ela deve ou então pintar aqui, só essa parte aqui, sem pintar aqui, ou então pintar toda ela de maneira delicada, não deixar muito escuro, né? Dependendo do lugar que a pessoa vá. Ou então ela deve fazer uma coisa que eu acho legal também, que é agora essa moda do olhar de raposa, né? Então, delineado esfumado mais para cá. Então, isso que a pessoa deve cuidar para fazer
porque puxando ali um pouquinho, né, para cima, vai deixar a pálpebra com um ar assim de levantada, e isso aí é que dá beleza. Então, nos anos 80, ninguém deixava a parte do olho ali clarinha aqui em cima ou aqui em volta da sobrancelha, porque isso faz com que o olhar fique caído. Talvez aqui no início não, mas se deixar aqui, vai ficar caído. E se a pessoa pintar essa parte aqui, fazendo o olhinho de gata, como naquela época fazia, se ela pintar atingindo aqui onde está a sobrancelha, essa parte aqui, ela vai levantar o olhar. Isso não precisa ser marcado demais, é algo sutil. Então eu vou mostrar aqui numa das capas da Capricho, para vocês verem como é bem sutil, como é que deve ser feito. Então, o que é que acontece? Esse marcado ali, essa maneira de colocar a sombra, vai deixar a mulher mais bonita do que se ela deixar aquela parte ali, dando a entender que a pálpebra está caída. Então a pessoa deve procurar usar esses detalhes aí em favor. Alguém vai dizer assim, ah, mas eu gosto de andar na moda. A pessoa tem que ver se ela vai andar na moda ou ela vai andar bonita. Então a pessoa, mesmo que passe isso aí, por exemplo, que nem se eu tiver que pintar assim o meu olho, eu vou pintar dessa maneira aqui, ou então pintar só essa parte aqui, que eu vejo que tem meninas que fazem já isso. Esses dias eu vi uma modelo lá usando um batom, e ela estava passando na boca, na bochecha, e também ela espalhou aqui de maneira inteira no olho, então ficou bonito. Então a pessoa deve escolher, né, ou andar na moda ou andar bonito. Assim como tem coisas que a gente não usa porque a gente acha feio aquilo ali, a gente tem que cuidar aquilo que está envelhecendo. Então a pessoa deve usar essas dicas, é uma dica boa. Eu não costumo, faz tempo que eu não me maquio, depois eu vou dizer porquê, né? Não tem nada a ver com fanatismo, não, é outra coisa, é uma dica também que eu vou dar, né? Então o que é que acontece? Eu não costumo me maquiar muito, mas se eu for fazer uma maquiagem, talvez uma hora eu faça aqui no vídeo, né? Apareça maquiada aqui para vocês. E então o que acontece? Eu vou fazer esse tipo de maquiagem aqui, que é o que levanta o olhar, que deixa mais bonito. E como vocês viram, é uma maquiagem delicada, que não vai ficar assim marcado, é uma coisa bonita. E alguém vai dizer assim também, mas Lúcia, se tu ficar dando essas dicas aí, as maldosas, as inimigas, elas vão querer usar ali, as falsas profetas, as falsas evangélicas vão usar tuas dicas. Mas eu acho legal, eu acho bom que use, pode usar sim. Eu fiquei contente porque eu vi que aquelas dicas sobre roupas que eu falei, todas as pessoas usaram. Claro que quem me acha legal aqui, né, tem pessoas que vêm assim, que são receptivas, elas fazem porque são legais e vê que o que eu faço, as dicas que eu dou são legais, mas tem também as outras podem fazer. Isso também eu vou falar no outro vídeo, né? Porque que eu não me importo, eu acho legal que a pessoa, né, faça as minhas dicas, porque realmente as pessoas estão ficando mais bonitas, as pessoas que usaram ali as roupas que eu dei umas dicas, né? Então isso é muito bom, a pessoa deve fazer sim, né? E é para deixar a pessoa melhor aqui as dicas que eu dou. Então esse é o recadinho desse vídeo. Eu também vou alternar os assuntos, falar de também mais outras dicas também dos anos 80, né? E falar de dicas para os homens também, que tem, porque eu vou aqui falar alguns detalhes. Então esse é o recado desse vídeo, até o próximo, tchau!